Me perguntaram se eu acredito que as doenças têm uma origem corporal ou uma origem mental ou emocional. Em primeiro lugar, eu quero dizer que no corpo as doenças se manifestam por último. Primeiramente, elas vão sendo cozinhadas por pensamentos errados, atitudes erradas, sentimentos errados, pelo estresse, pelas preocupações, pelas frustrações, pelo desgosto, pela correria do dia a dia. Então, o ser humano, primeiramente, cultiva um nível energético inadequado dentro de si, em seu íntimo. Ele não vive em harmonia com o universo. E dessa desarmonia surgem vibrações que criam problemas mais tarde. Né? Porque nós também irradiamos energias. Nós pegamos as energias espirituais, porque nós somos captadores de energias, mas através do nosso pensar, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e das nossas atitudes, nós também formamos determinados conglomerados energéticos que ficam vagando por aí. E a Terra hoje está realmente poluída pelas energias irradiadas pelos próprios seres humanos, que são energias que estão num desequilíbrio com as energias celestiais, as energias espirituais, ou como se queira dizer. Né? Então o ser humano vive num desequilíbrio físico, num desequilíbrio emocional, num desequilíbrio vibracional, porque ele não consegue vibrar junto com o universo. O ser humano é como um instrumento musical. Um instrumento ele precisa ser afinado, os acordes devem ser tocados corretamente para que a harmonia surja. E o ser humano, ele não está afinado com a ordem geral do universo. O ser humano hoje é um instrumento desafinado. Né? E um instrumento desafinado, ele nunca vai tocar, né? Vai conseguir alcançar sons de qualidade. Porque nessa desafinação, nada vai sair de forma afinada, harmônica. E como se afinar? Como o ser humano precisa fazer para se tornar um instrumento afinado? Ele precisa se conectar à luz de Deus, à força divina. Precisa purificar ao máximo o seu íntimo para entrar em harmonia com essa energia maior e deixar essa energia atuar através dele. Isso não quer dizer que com isso o ser humano vai abrir mão da sua própria vontade, quando ele deixa a energia da luz entrar dentro dele. Mas o que vai acontecer, a energia da luz vai aclarar o seu íntimo e vai lhe mostrar quem ele de fato é, o que ele precisa fazer nessa vida. Vai ajudar a lhe conhecer. Então a luz ajuda o ser humano a se conhecer, porque uma vez que se conecta à luz, ele enxerga corretamente. E daí ele se capacita a escolher as coisas certas. E quem escolhe as coisas certas vive em harmonia. E as energias que essa pessoa irradiar serão boas também. Essa pessoa irradiará luz também para outras pessoas. Então, essa deve ser a busca do ser humano, alcançar uma harmonia e um equilíbrio para que possa viver de uma forma mais qualitativa, sem tanto estresse, tantas preocupações, frustrações, desgostos, irritações, porque as pessoas hoje vivem num desequilíbrio. Né? Buscam apenas coisas materiais, coisas terrenas. Cristo mesmo disse: buscai o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Né? O que é o reino dos céus? É a luz, é a força de Deus. Quando nós buscamos isso, estamos de tal forma energizados que tudo flui melhor na nossa vida. Nós não ficamos doentes de forma tão fácil, não nos estressamos tão fácil, não nos preocupamos tanto, porque estamos seguindo num caminho perene. Né?
num caminho onde existe a harmonia, a felicidade e o equilíbrio. E quando o ser humano vive assim, harmonizado com algo maior, as chances dele adoecer são muito menores, porque as enfermidades surgem do desequilíbrio. É quando o ser humano não está conectado em coisas boas e ainda irradiando energias ruins, que em torno dele vão se criando nódoas energéticas, pontos escuros na sua aura, na sua alma. E isso, com o passar do tempo, se não for tratado com energias boas, né, com a conexão com a luz, porque a luz cura tudo, isso vai acabar passando para o corpo físico. Então as doenças, elas se desenvolvem primeiramente no campo vibracional do ser humano, na sua alma. É quando a sua alma não vibra junto com a luz que surgem nela determinadas nódoas, sombras, pontos de obscurecimento, onde a luz não chega. É como um bolor. Imaginem vocês, né, um objeto, um corpo que fica na escuridão o tempo todo. O que vai acontecer? A umidade e a escuridão vão produzir um bolor em torno desse corpo, em torno desse objeto. E com o passar do tempo ele vai ser coberto por esse bolor. E o ser humano é a mesma coisa, né? Os objetos eles acabam sendo revestidos por fungos, por teias de aranha, né? Pelo bolor, por uma série de coisas. E como o ser humano também não é diferente. Aquele indivíduo que não vive em harmonia com a luz, ele vai ter o seu espírito turvado pelas trevas, e essas vão começar a incutir determinadas marcas em seu espírito, que por fim vão gerar doenças físicas. Então as enfermidades, elas começam na alma, no campo vibracional do ser humano. É quando o seu campo vibracional começa a ficar abalado que ele passa a cultivar energias inadequadas e daí por diante uma enfermidade física vai sendo cozinhada lentamente, até que chega o dia que ela se manifesta fisicamente. E se hoje tantas pessoas estão doentes, é porque não estão conectadas corretamente com a luz. Quem vive em harmonia com ela tem o seu íntimo preenchido. Então, mesmo as maiores dificuldades podem ser superadas. A tristeza em determinados momentos, as frustrações frente a outras pessoas, as decepções, porque nós nos decepcionamos no meio social. Nós vivemos em meio a tantas coisas erradas, observamos e presenciamos tantas injustiças que em determinados dias a tristeza se apossa de nós. Só que isso é passageiro. Quem tem conexão com a luz preenche o seu íntimo com coisas positivas, com a própria força espiritual e consegue superar os problemas de forma mais fácil. Então, é preciso buscar a espiritualidade, o autoconhecimento, reservar alguns momentos para si mesmo, onde o indivíduo possa meditar, onde ele possa orar, onde ele possa ficar em silêncio para ouvir o seu próprio íntimo e descobrir o que ele necessita, porque nós precisamos saber quais as nossas necessidades interiores. Não podemos viver apenas para as necessidades exteriores. Aquelas que os modismos nos colocam, que as tendências, que as ideologias, que o marketing nos coloca. Então, se nós vivemos apenas para essas necessidades externas, negligenciamos as nossas necessidades interiores, as verdadeiras. Né? Não falo dos vícios, das paixões, desses sentimentalismos. Falo do verdadeiro eu, do ser da pessoa, que somente pode ser ouvido no silêncio, na oração, na meditação, na vida interior, nessa busca pelo autoconhecimento. E quem busca o autoconhecimento e se conhece e se conecta com a luz,
ele tem bem menos chances de adoecer, porque vive de forma equilibrada. O seu campo vibracional é positivo. As energias que ele irradia são boas. Porque muitas pessoas adoecem por causa das energias que elas mesmas irradiam. São energias doentes, energias negativas, energias obscuras. Tudo isso acaba se concentrando no entorno do ser humano, criando um bolor, afastando a luz, não permitindo que a luz chegue até o seu ser. Então o próprio indivíduo cria bloqueios em torno de si, barreiras, impedindo a passagem da luz. E por que essas barreiras, esses bloqueios surgem? Porque o ser humano vive num nível vibracional errado. Se deixa afetar pelo estresse, pelas preocupações, muitas vezes trabalha demais. O trabalho é importante, nós precisamos ganhar dinheiro, mas se não reservarmos alguns momentos para nós mesmos, não falo apenas do lazer, De nada adianta trabalhar um monte, sair para passear, viajar e não procurar o autoconhecimento e não procurar a luz de Deus. É preciso reservar alguns momentos em que ficamos sozinhos com nós mesmos, procurando a luz, abrindo espaço para ela dentro de nós, para que ela possa alcançar as profundezas do nosso ser e dissolver todas as nódoas, todos esses bolores que o estresse cria, que as preocupações criam, que os desgostos criam, que as frustrações criam, que as decepções criam. Então, as pessoas adoecem porque não se dedicam suficientemente à busca pela luz. Quem busca a luz, a encontra e a abriga dentro de si, dificilmente adoece. Dificilmente adoece, porque vive de forma equilibrada. E a luz é a própria cura. Quem abriga a luz dentro de si, ele está de bem consigo mesmo. E vocês podem observar que quando estamos de bem com nós mesmos, não adoecemos. Quando estamos vibrando, quando estamos energizados, quando estamos com o nosso íntimo cheio de energias positivas, cheio de luz, nós não adoecemos. E as pessoas ao nosso redor até perguntam: nossa, o que há com você? Você está irradiando uma coisa boa? Você está cheio de energias positivas? Até as pessoas ao nosso entorno observam isso. Porque quando abrigamos a luz, estamos de bem com a vida. E passamos isso também para outras pessoas. Irradiamos energias positivas. E isso ajuda também na saúde do nosso corpo físico. Então as doenças, as enfermidades, elas são resultantes das energias inadequadas que cultivamos, do estresse, da preocupação e das energias que nós também irradiamos, porque tudo volta para nós. É a lei da causa e do efeito. Se nós irradiamos energias negativas, como ódio, a raiva, o rancor, a inveja, essa energia ela acaba voltando para nós num determinado instante. Porque da mesma forma como as nuvens são formadas pela evaporação da água, que depois voltam novamente a despejar essa água, assim são as energias em nossa vida. Nós irradiamos as energias, elas se concentram em determinados lugares e depois elas voltam para nós. Se forem boas energias, vão contribuir para a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. Mas se forem energias negativas, vão causar enfermidades emocionais e enfermidades físicas. Mas as doenças, elas sempre começam primeiramente num plano etéreo, no plano das energias, no plano das irradiações. As pessoas irradiam coisas erradas e atraem energias erradas para si. Isso primeiramente cria nódoas na alma da pessoa, na alma do indivíduo, obscurecimentos, E por fim isso acaba se manifestando
no corpo físico. É um processo que tem a sua origem nas emoções e nos pensamentos, e por fim se manifesta no corpo físico, né? E como fazer para que isso não aconteça? Como se proteger diante das enfermidades? Ora, é muito simples. Basta procurar pela luz de Deus, criar um abrigo para ela dentro de si. Que então os pensamentos serão bons, as palavras serão boas, as ações serão boas, as energias irradiadas pelo indivíduo serão boas, e ele vai colher coisas boas também. É claro que nem todas as pessoas que adoecem são ruins, são malévolas. Muitas pessoas adoecem porque o meio em torno delas é muito negativo, é muito ruim, né? E elas não são fortes o suficiente para atraírem energias positivas para elas. Se deixam abalar pelo meio externo. Então, nem todas as pessoas doentes são malévolas, né? De modo algum estou afirmando isso. Mas algumas são fracas energeticamente, não buscam suficientemente a luz. Porque para se manter conectado à luz com uma certa frequência, é necessário manter um nível vibracional forte dentro de si. É preciso querer a luz, né, com força, com vontade, com determinação. É preciso fazer uma contrapressão frente ao negativismo, à inveja de outras pessoas, o ódio, todas essas coisas negativas. Permanecer conectado à luz tem o seu preço, exige um empenho de nós, exige vigília interior. Como disse Cristo, orai e vigiai para não caíres em tentação, né? Ou tentações. É preciso estar sempre vigilante dentro de si mesmo, cultivando boas energias, cultivando a luz. Assim o indivíduo se protege diante das enfermidades. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!